uma informação que eu não coloquei, que eu vou passar para vocês agora, que eu coloquei no grupo e muita gente ficou curiosa, e gente dizendo, mas tem a revalidação sobre as certidões. Então, não coloquei aqui nessa parte, deixei isso como um plus para vocês dentro da elaboração aqui. Esse eu peguei os pontos principais. Mas a hora que chegar no momento das certidões hoje, aí eu vou explicar para vocês realmente como é que funciona. Esse case de Hotel Gramado é um case que eu vou contar para vocês também de um problema que ocorreu. Por isso que a escolha e o cuidado com a lua de mel e com esse tipo de viagem é muito importante. Por isso que eu coloquei a importância da viagem de lua de mel. O encerramento, muitos acreditam que é o fim, né? A viagem do lua de mel seria o fim de um ciclo, que eu vou explicar na hora que eu entrar na tela melhor, mais detalhes, o que seria esse ciclo, ou o início de uma nova vida, entendeu? Para quem começa a vida 2. Aí, como elaborar a viagem? Então, vou explicar, vou dar alguns toques, alguns pontos importantes na elaboração. E o que é importante vocês saberem dentro da viagem. Aí, a pesquisa de mercado, como eu falei, vou dar a pergunta para vocês importante, que é o que mais... E é a pergunta que, no momento, vai realmente segurar o cliente mesmo com vocês. Os gostos em comum do casal, esse case Chapada Diamantina, vou contar um caso que estava acontecendo, que a agência que estava atendendo quase perde esse casal e quase tem problema. Esse é um case que foi bem legal de comentar, porque houve aí uma divisão entre o casal na hora, né? Na hora não, ele pensou mais nele do que nela. Eu vou contar quando chegar esse momento dos gostos em comum. O perfil do cliente é explicar, porque cada cidade, cada estado tem o seu, vou explicar com mais detalhes isso. A viagem para o luxo e não luxo depende do que você interpreta de luxo e não luxo. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte quando a gente entrar ali. A expectativa da viagem é o que esse casal busca, o que esse casal espera da viagem, que eles não esperam de encontrar do lugar, mas o que eles esperam entre eles, deles, da sensação dos dois, entendeu? A expectativa da viagem dos dois, como os dois vão ficar realizados na viagem. E aí eu vou dar, algumas dicas, alguns passos importantes para o casamento e lua de mel, para quem quer fazer o casamento ou a lua de mel, ou os dois. Aqui, quando falamos em encerramento em ciclo, esse ciclo, o que é? É todo aquele início, então, quando você namora a noiva, você marca o casamento, aí você tem a parte de salão, de beleza, decoração, a escolha da... Então, é toda essa parte que envolve o antes do casamento, do casal. Então, o que alguns dizem? É o encerramento de um ciclo, porque tem toda essa passagem. Então, a escolha da igreja, a escolha da empresa da decoração da igreja, a escolha da agência de viagens, o tipo de viagem, o local onde eles vão morar, o que eles decidiram fazer. Então, toda essa parte que vem antes, se vão pegar cerimonialista, onde vai ser realizado, se vai ter uma festa de casamento, onde vão fazer os convites de casamento, toda essa preparação. E aí, muitos dizem que a viagem é o encerramento desse ciclo. E alguns dizem que é o início de uma nova vida, porque os dois começam a vida, eles podem ter pai e mãe, mas quando eles voltam de uma viagem, eles vão para o canto para o espaço que eles organizaram, que eles arrumaram, que eles compraram, para eles seguirem a vida deles. Continua tendo pai e mãe, mas não é mais. Agora são os dois que têm que tomar as decisões. Não é quando você está namorando, você faz uma viagem com o namorado ou com o noivo, a viagem do lua de mel já é diferente. Então, por isso que é o início de uma nova vida, porque se você tem qualquer problema na viagem de lua de mel, o que acontece? Lá na frente, numa discussão do casal, vai sempre acabar sobrando, falei para não pegar aquela agência, você pegou aquela agência, está vendo? Nós tivemos aquele problema. Vai sempre surgir esse ponto. Então, por isso que é muito delicado e muito cuidado para trabalhar com o segmento. Aí muitos dizem, por isso que é um novo ciclo, que é uma nova vida, eles começam uma vida diferente. Alguns dizem que é uma pesquisa de mercado que eu fiz, por isso que quando eu coloquei lá no grupo, coloquei a questão e falei assim, fiz uma pesquisa de mercado por amostragem, que antes da pandemia,
todo mundo dizia que era o encerramento de um ciclo. Poucos falavam que era o início de uma nova vida. Pós-pandemia, os dois dizem que a pesquisa que foi realizada, os dois são os dois passos, o encerramento e o início. Então, é importante. Por que é importante ter esse ciclo? Porque é isso que vai mensurar como está o mercado se comportando e a visão das pessoas, para você ter um direcionamento para você poder elaborar as viagens. Como você vai trabalhar o casal. Então, por isso que isso é muito importante, porque tem que ter o que eles visualizam em termos do casamento, como é que eles olham essa questão, entendeu? E aqui é onde tudo começa. Aí, porque esse slide, infelizmente, não foi um dos melhores, mas foi o que eu consegui pegar no momento. E por que isso? Porque você vai dar... Porque muitas vezes o casal não sabe para onde ele quer ir. Então, você vai dar uma série de sugestões, de informações, ou às vezes o casal já vem com aquela definição. Mas qual que é o papel do agente de viagens? Ele precisa se capacitar nos destinos. Ele precisa entender os destinos, ele precisa entender o que o casal busca. É aí onde vai entrar logo a pesquisa de mercado, que eu vou explicar. Por que é importante o agente de viagens ficar capacitado? Porque ele precisa saber o que ele vai falar para o casal, ele precisa vender o destino certo, ele tem que ser assertivo na viagem de lua de mel desse casal. Então, você precisa ter um conhecimento grande de todos os destinos, não precisa conhecer o destino como um todo, mas pelo menos o básico e os principais pontos para a parte romântica, do que eles desejarem para a parte romântica. Olha lá. Ele tem que estar devidamente capacitado. Entendeu? E não adianta você oferecer, o casal chega meio perdido. Aí você tem que começar a fazer. Quando chegar na parte do questionário, aí eu vou explicar legal para vocês como é que vai conduzir essa questão da pergunta, que eu não quero antecipar no momento. Então, assim, aí você tem que pesquisar o desejo do casal. O que o casal procura fazer na viagem, o que eles buscam na viagem. Então, eles vão querer uma parte romântica, eles vão querer alguma coisa. Quando eu chegar na parte de roteirização, que já está pertinho, vocês vão entender aí a parte de roteirização e como é que funciona toda essa parte aí. Aqui é uma decoração de um salão de um hotel. E por que isso? Porque muitos hotéis, tá? Principalmente os hotéis boutique, os hotéis menores, alguns não têm já o serviço ou o departamento de casamento ou de lua de mel. Então, precisa escolher, precisa ser assertivo na escolha, precisa saber quais os hotéis que são conhecidos no inglês como destination wedding, ou seja, que são destinos de casamento. Na parte turística, todos os destinos são de casamento, mas na parte hoteleira, nem todos os hotéis oferecem isso. E esse é um serviço muito importante, porque você tem que ter o suporte, principalmente quando você vai fazer o casamento no exterior, você precisa ter esse suporte, porque precisa saber da decoração. Mas aí a noiva vai querer levar o seu fotógrafo, vai querer levar o seu filmador, vai querer ter o... Tudo bem, ela pode levar, mas aí precisa conversar com o hotel, quais são as regras do hotel. Quando chegar lá na parte das regras, eu vou explicar melhor isso. Porque cada hotel tem. Então, quando você tem já um departamento, você já tem esse suporte. Porque alguns hotéis não têm desse departamento. E quando não tem, é exatamente aquele case que eu coloquei lá no começo na apresentação, que é o que eu vou falar, qual é o problema que ocorre quando não tem um departamento específico nesse sentido. Então, você precisa escolher muito bem o hotel e aí conversar com o hotel e ver tudo que o hotel oferece, em termos de amenity, em termos do que ele oferece para o casal, decoração, bolo, a parte de salgado, festa, se eles contratam com serviço terceirizado, se é tudo do hotel, como DJ, ou a parte do pessoal de música clássica, tudo isso você tem que olhar. Então, são muitos detalhes, entendeu? Que precisam ser observados e tomar muito cuidado. Então, você tem que fazer sempre um checklist, sempre uma lista de tudo que envolve o casamento. Você vê a decoração no teto, as mesas.
Aí a pesquisa. Então, como é que você começa a pesquisa? Tá? Primeiro, você tem que escolher, ver quais são os hotéis. Então, nos destinos, Cancún, Riviera Maya, Belize, Jamaica, a parte de Aruba, Brasil, Peru, Itália, Portugal, quais os hotéis que oferecem esse serviço, como eu já citei anteriormente. Tá? E aí, como é que você vai fazer? Aí, após você ter todas essas informações, você vai para o mercado fazer a pesquisa. Aí você vai fazer as perguntas para o casal, para entender o que o casal busca, para entender o que o casal procura, qual que é a ideia do casal, o que o casal pensa em fazer no casamento. Como é o casamento? O que eles buscam nisso, entendeu? Ou na viagem de lua de mel. O que é a viagem de lua de mel? Normalmente, aí eu não vou antecipar a pergunta ainda, mas eu vou falar, vou adiantar só um pouquinho, mas sem adiantar a pergunta-chave. Precisa entender o que eles desejam na lua de mel. Porque é muito complicado, principalmente quando você vende um roteiro turístico. Aí eu vou explicar a diferenciação na hora que eu entrar naquela questão da pergunta, que eu sei que está todo mundo curioso na expectativa de obter isso, mas é importante vocês saberem que tem que ter essa pesquisa também, porque você também precisa entender a necessidade do mercado, o que o mercado muda, porque o mercado hoje está muito volátil. Então, e ele muda muito rápido. Então, precisa estar sempre acompanhando. Então, as perguntas são sempre a necessidade e a tendência do mercado. E os gostos do casal, o que o casal busca, o que o casal deseja. Para você ter uma melhor diretriz, um melhor direcionamento do que você vai oferecer. E por que eu digo isso? Que cada região, cada estado, cada cidade, cada município, não é uma regra geral a pesquisa de mercado. Não é uma regra geral as perguntas, porque muda, os perfis das pessoas mudam. Numa cidade de interior pequena, tem um perfil, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de visualizar. O pessoal da cidade grande já tem um outro perfil. O pessoal do norte tem uma outra maneira de ver o casamento, de como realizar. O pessoal do sul tem uma outra situação. Então, você tem que adaptar conforme a região que você está. Por isso que eu não dou, eu dou a parte versátil, eu deixo a coisa, eu falo, porque é muito diversificado. Então, você falar, você tem que seguir essa linha, ou essa maneira, ou esse pensamento, ou tem que fazer nesse sentido, não dá, porque se você for seguir nessa linha, nesse sentido, dependendo da região que você está, do estado, da cidade, isso muda. Entendeu? Como também o perfil de luxo de cidade grande, cidade pequena, dessas coisas também mudam. Então, precisa identificar bem o mercado e a região que você está, o bairro que você está, para você poder, o município que você está, para você poder entender o perfil daquelas pessoas, para saber o que você pode oferecer em termos de viagem de lua de mel, se é viagem para o exterior, se é viagem nacional, se é um casamento no exterior que você pode realizar, se ele vai querer um casamento simbólico, se ele vai querer um casamento legalizado. Existe casamento legalizado? Eu estou jogando isso porque eu vou falar isso mais para frente. Entendeu? Qual que é a diferença? Se existe, o que precisa ter, o que envolve. Então, você tem tudo isso, é muita coisa, entendeu? Que envolve exatamente tanto para fazer o casamento simbólico, como um casamento oficial, caso tenha, como um casamento simples, mesmo no Brasil ou no exterior. Aí aqui, quais são os passos da noiva à noiva? Quando você fala, você está falando em casal hétero, então você tem que qualificar, você tem que ter uma qualificação, você tem que se qualificar para atender esse casal. Selecionar um destino ou resort. Então, depende do país que ele quer, se tem um resort, que resort que ele vai querer, o que vai ter, esse resort dá suporte para a lua de mel, tem amenities, tem o serviço que faz, eles terceirizam tudo. Se terceirizam, precisa prestar mais atenção e tomar cuidado, porque sempre pode ter alguma falha em serviço terceirizado. Por isso que eu falo, o ideal é sempre pegar o que já o hotel oferece. Segurar uma data com o resort, você tem que deixar um bloqueio, você tem que ter um deadline com o resort, você tem que ver quais são as regras que o resort impõe, em termos de prazo para pagamento, se exige algum sinal, o quanto que exige, se o casal
Ah, mas nem todos os convidados vão querer ficar no resort. Qual é a restrição que o resort fala nesse caso? Se o casal tem horário para entrar no resort, tem horário para sair, se pode usar alguma coisa, se pode ficar em alguma dependência ou não. Tudo isso tem que ser estudado, tem que ser conversado tanto com o resort quanto o hotel. E arrumar e reservar, arrumar a reserva de viagem. Então, você tem que organizar a reserva de viagem dele, principalmente para um grupo. Ah, eu vou levar um grupo, eu vou levar um pessoal, eu quero levar um pessoal. Você precisa ver junto à companhia aérea, junto aos hotéis, exatamente organizar tudo isso, fazer um checklist de tudo. Aí eu vou explicar mais lá na frente como é que vocês vão fazer tudo isso. Então, aí na qualificação, você tem que fazer as seguintes questões. Por que um destino de casamento? É como eu falei, todo destino pode ser para casamento. Porém, nem todo resort ou hotel atende o casamento, que é aquilo que eu falei, depende das circunstâncias. O destino de casamento é importante porque vai ter todo o suporte da equipe, do pessoal local que realiza e organiza o casamento. E aí também tem que ter, o hotel ou o resort tem que ter fácil acesso para o pessoal poder chegar. Observar bem alguns destinos, entendeu? Que exigem que o serviço de cerimônia seja terceirizado para uma empresa local. Então, tudo isso que é o que eu venho falando. Precisa tomar cuidado com tudo isso. Porque quando é terceirizado, prestar atenção no hotel, se esse hotel, mesmo que esse serviço terceirizado, ele vai ter que terceirizar, se vale a pena ou se é melhor pegar tudo de dentro do hotel, entendeu? Aí tem que pesar os prós e contras e o que a própria região exige. Aí a determinação do casal, a lista de desejos. O local onde ambos desejam estar, o local que eles ainda não conhecem, que eles desejam conhecer, que eles só viram por fotos. Entendeu? Pode ser um resort de luxo, um hotel de luxo, mas que seja um ambiente onde ele seja amigável, seja acolhedor para o casal, entendeu? Algo que agrade ao casal e aos convidados, entendeu? E aqui, quando eu falo hotel ou resort com vista oceano tropical, mas não areia, é aquele hotel que, assim, você tem que ter uma boa localização, fácil acesso, entendeu? Numa região assim, o casal gosta mais de verão, uma coisa mais tropical, então você tem que ver como é que é a decoração do hotel, a decoração do resort, para ver se aquele casal vai gostar daquilo ou não, entendeu? Não pegar uma coisa assim muito vazia, entendeu? É nesse sentido. Certidões. Se o casal quer uma cerimônia oficial e tem alguns destinos que a certidão de casamento é válida, sim, e é aceita no Brasil. Porém, pós-pandemia, pode ser que isso tenha alterado. Você tem que verificar junto ao consulado ou à embaixada do país. Mas aqui não é só isso. Aqui eu vou falar algumas coisas a mais e vou me estender um pouquinho mais aqui, porque você pode buscar a lista de AIA e dos países signatários de AIA no site do CNJ. Eu já vou, ao final da apresentação, eu vou colocar o endereço do CNJ para vocês, que é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Ali você pega a lista e ali tem a explicação como é que vocês fazem. Quando vocês entram no site do CNJ, vai estar a barra de ferramentas com toda uma série de itens. Vocês vão no item Sistemas e Serviços. Ele vai abrir uma lista, tá? Aí você vai lá, apostila da AIA. Aí você vai lá e ele vai abrir uma outra tela, que é a validação de apostila. Aí ele vai falar lá a validação, o número, mas no final está lá um endereço lá, que é exatamente o que ele fala lá, que você vai entrar na validação das apostilas, aí na parte final está lá, para consulta e verificação documentos do exterior. Confira a lista de países signatários de AIA. Essa lista pode estar um pouquinho atualizada porque é do CNJ. Tá? Por que eu digo isso? Vou pegar já um primeiro caso, que é Portugal. Liguei para um cartório aqui, tá? Eles falaram que a certidão de Portugal é válida, sim, mas na lista do CNJ não consta o país de Portugal. Tá? Então, por isso que eu falei, pós-pandemia ou antes da pandemia, tudo isso pode ter tido alguma variação. Não sei se o site está desatualizado ou não,
mas é importante vocês consultarem, e a sugestão que eu dou, vocês ligarem para o consulado e para o cartório, tá? Para pegar informações, porque é como no cartório foi dito para mim hoje, eu fui lá pessoalmente ver isso. Aí ele falou para mim assim, ele virou e falou assim, olha, tem cartórios que vão exigir mais documentos e cartórios que vão exigir menos documentos. Vejam, dentro da região que você mora, dentro da onde eles vão residir, dentro do cartório daquele município, daquele bairro que eles vão residir, que o casal vai residir, procure tirar essa informação do casal, para você ligar e verificar o que precisa de lista. Porque se eles optarem pelo casamento oficial fora, existe. Aí, como é que você faz o casamento no exterior? Tem a validade legal, deve ser... Aí, a certidão, quando eles assinam lá e eles recebem a certidão, o que acontece com essa certidão? Você tem que fazer o registro em repartição consular brasileira, tá? Ou no país onde ocorreu o casamento. Ou, se não é na questão consular, algum escritório que o país designa, como, por exemplo, no Peru, você pode fazer no Ministério das Relações Exteriores ou em ofício descentralizado. Isso eu obtive a informação ontem do Consulado do Peru. E aí você faz, ou você apresenta o formulário de registro de casamento, está preenchido e assinado pelo declarante. Então, o casal faz a assinatura, tá? Da certidão de casamento estrangeira, tá? E se tiver algum pacto antinupcial, ou seja, algum pacto antes do casamento, tá? Precisa ter passaporte original ou outro documento de identidade provando os dois. Aí, chegando no Brasil, você tem que transcrever a certidão no primeiro ofício de registro civil do local de seu domicílio, como eu já falei, ou do primeiro ofício de registro civil do Distrito Federal, caso o casal não tenha domicílio. Agora, o prazo para tudo isso, para regularizar tudo isso, são 180 dias. Então, precisa prestar atenção nesse ponto. Agora, caso o casal volte e ele não fez o registro de casamento no consulado lá, ou em algum outro departamento, ele pode registrar diretamente no primeiro cartório de ofício, desde que a certidão estrangeira seja apostilada, desde que o país seja signatário da Convenção de Haia ou localizada, além do tradutor juramentado aqui no Brasil. O que é esse apostilado? Que provavelmente vocês vão perguntar no final, mas essas perguntas eu já vou adiantar. É um documento, é um documento que dá validade para a certidão fora do país, para o casamento fora do país. Por exemplo, em Portugal, quando você faz a validação do registro da certidão, eles colocam um selo preto no canto da certidão. Isso já dá validade. Então, aquele documento ele já é válido. Então, ali já mostra que o casal realmente está casado, oficialmente casado. E aí vem com essa certidão para cá para fazer essa mudança. Agora, como cada país tem as suas regras. Então, vai ter país que vai ser no consulado brasileiro, tem país que vai exigir alguma coisa de cartório, que nem no Peru, você faz no Ministério das Relações Exteriores do Peru ou em ofício descentralizado. E isso ocorre em todos os países. Jamaica, por exemplo, você não pode fazer casamento oficial. Ele, além de não estar na parte de Haia, eles têm a legislação que eles só aceitam se o casal tiver já casado. Então, você já tem que ir com a certidão de casamento para você poder realizar o casamento simbólico na Jamaica. Então, cada país tem a sua regra, tem a sua restrição. Por isso que eu aconselho vocês a levantarem tanto pelo CNJ quanto direto no consulado. Ah, mas eu nem sempre vou ter o casal que vai querer casar lá fora. Concordo. Mas é importante vocês terem isso. Por isso que eu sempre falei, vocês se antecipem às objeções ou vocês se antecipem a alguma coisa que possam pegar vocês de surpresa. E aí vocês se verem atrapalhados
e na hora falar, ai, não sei, ai, não sei o quê, e você passa insegurança para o casal. Pedro, Eu acho que aí... Oi, pode falar, Kelly. então, aproveitando o gancho aí do que você está falando, eu queria até complementar aqui para o pessoal o seguinte, que se você quer se tornar uma agência especialista nessa questão ali de roteiros de lua de mel, de casamentos, eu conheço hoje agências que só trabalham com isso, só fazendo eventos de casamento, então é casamento na própria cidade, é casamento em Cancún, que é super comum, casamento em Las Vegas e tudo mais. Então, isso, gente, são informações importantes que você precisa saber para você sair na frente de outras agências que não são especialistas na área, sabe? Então, é muito, muito legal, eu acho, essas informações dessa documentação que a maioria dos... Eu não sabia, acho que acredito que a maioria do pessoal que está aqui também não tinha conhecimento disso. E esse é um diferencial, é um plus que você vai dar aí para o seu cliente nesse auxílio da documentação, porque ele vai chegar para você cheio de dúvidas. Ai, Kelly, meu sonho é casar essa semana mesmo, final de semana eu estava num churrasco lá e o pessoal falou, não, meu sonho é casar em Las Vegas. Aí, que é super comum lá na casa do Elvis e não sei o que e tal, e a gente conversando sobre isso. Mas eu não tinha ideia dessas informações, né? O quanto que, por exemplo, se eu fosse uma agência, não é o meu caso, mas se eu quisesse estar nessa área, né, eu já na hora iria ganhar essa cliente por um monte de informação que eu teria aqui saindo já na frente para poder ajudar ela a se sentir, né, com essa confiança e com certeza iria fechar comigo. Então, fica a dica, gente. Porque muitas agências, como muitas operadoras, não sabem dessa informação, dessa documentação. Entendeu? Não sabem que pode ter, que existe o casamento oficial lá fora. Muitos não sabem. Então, quando eu falei no grupo, falei, venham assistir, porque vocês vão sair na frente, é exatamente isso que eu quis dizer. Com essa informação, vocês já estão, como a própria Kelly falou, vocês já estão com um plus, vocês já estão um ponto à frente dos outros. Quando os outros começarem a perceber isso e forem correr, já vão ter que alcançar vocês. Nisso, vocês já vão ter com outras informações, vocês vão estar sempre 1, 2, 3 passos à frente, entendeu? Dos demais. Mesmo as agências que trabalham com o segmento de casamento, muitas, tenho certeza que muitas não sabem disso. Então, vocês aqui estão tendo a chance de entrar num outro nicho de mercado e ganhando, já saindo com vantagem. Saindo com uma excelente vantagem na frente dos demais. Porque muita gente também não sabia de AIA. Aí, essa é uma sugestão que eu dou para vocês. A lista de convidados. É importante você saber a quantidade de pessoas, para você poder negociar a tarifa, o bloqueio, os apartamentos. Você pode criar uma lista assim e você pode criar uma outra coisa. Você pode também criar um checklist de viagem. Então, além de você fazer a lista de convidados de casamento, você faz a lista de viajantes. Então, quantas pessoas vão fechar com você? Quantas pessoas vão estar viajando com você? Então, você também pode acrescentar mais isso. E aí você pode fazer um checklist de tudo que o casamento está envolvendo. Então, você pode criar 3, 4, 5 listas e você vai ter sempre o controle de tudo. O que está em ordem, o que não está, o que faltou dentro daquela lista. Então, é legal você fazer isso, porque também é uma outra maneira de você se organizar. Então, por que eu digo isso? Porque eu vi algumas pessoas comentando, eu assisti algumas coisas, eu vi algumas coisas que o pessoal monta ou essa lista de casamento ou a lista de convidados, entendeu? Mas eles não fazem essa lista como eu estou dizendo para vocês. Faz uma lista de tudo que vai envolver o casamento, uma lista dos convidados, uma lista de quem vai estar fechando a viagem com você, uma outra lista que você pode dizer quais são os convidados que ficarão no local de casamento, quem está pedindo outra opção de hospedagem. Porque quando vocês forem fazer alguns convidados falam, eu quero economizar, mas eu não quero ficar no resort, quero ficar no hotel, vocês precisam procurar quais hotéis próximos que tem de onde está sendo realizado o casamento. Agora, uma coisa também importante, tá? Que é onde vocês também podem se ver complicado. Eu quero casar na casa do Elvis, como a Kelly falou, bacana. Mas eu quero casar numa igreja, eu quero casar no Vaticano. Se vocês tiverem isso, se vocês tiverem interesse, levantem as igrejas. Vejam o que o casal pode pedir. Se preparem para ter alguma surpresa nesse sentido e vejam o que é viável e o que não é.
se antecipem a alguma coisa nesse sentido. Porque se aparecer e vocês falarem, tenho que verificar, você vai perder o casal. Então, é isso que eu falo. É estudo, estudo, estudo sempre. É cada vez a gente estudando mais. Porque sempre muda, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa diferente que aparece. O casal vem com alguma coisa nova, a gente acaba se perdendo. Então, quanto mais informações nós tivermos na nossa mão, melhor é. Porque quando o casal vier com alguma coisa, você já tem o argumento contrário. Caso contrário, pode vir a ter problema, entendeu? O budget. Por que o budget é importante? Exatamente o que eu falei, porque, de repente, tem aqueles convidados daquele casal que não quer ficar no resort, não quer ficar num W, não quer ficar no Rosewood, não quer ficar num Otker, não quer ficar num Kempinski, que é uma coisa mais simples. Ah, mas eu quero um hotel boutique, então vamos lá, vamos ver lá a Pousada do Carmo, lá, ou outro lá que tem lá em Portugal, mas desde que fique perto de onde o casal está casando. Ah, mas eu quero um hotel mais simples, um hotel 4 estrelas. Precisa ver o budget que o casal tem, porque o casamento custa caro. Por isso que eu estou falando de darem a opção do casamento no exterior. Porque mesmo você tendo essas despesas extras, é pesar os prós e contras. Às vezes, mesmo com essas despesas de tradutor juramentado, de todo o resto que tem de revalidação de certidão, ainda é mais barato do que você casar aqui. Aí você tem que exatamente pesar. E aí precisa ver no budget, tentar tirar do casal sem, lógico, você ferir ou agredir o casal com uma pergunta dessa, dizendo quanto você tem disponível para realizar. Procura tirar, em base de algumas informações, o quanto que você acha que ele vai ter disponibilidade. Se ele já vier com uma coisa definida, maravilha. Se ele não vier, você começa a perguntar e vai assuntando para ver até quanto ou até onde eles podem gastar. Entendeu? Sem você perguntar diretamente no budget, quanto que você tem disponível? Nunca faça isso. Procure assuntar, procure rodear o casal, para o casal ir soltando as informações sem você fazer uma pergunta dessa que, para mim, é agressiva. Entendeu? Agressiva no sentido assim de deixar o casal incomodado. Quer saber quanto que eu tenho? Por quê? Entendeu? Então, é importante exatamente nesse tipo de segmento, lua de mel, casamento, você ir direcionando as perguntas e ir tirando as informações. Deixa o casal falar. Calendário, como eu falei anteriormente, as datas é importante antecipar com bastante antecedência. Então, para você ter tempo para você poder trabalhar o aéreo, você trabalhar o hotel, você poder fazer as coisas, você ter o limite de prazo, se você tem um deadline. Vamos supor que o casal vai casar em novembro de 2024. Um exemplo. O teu deadline é até 5 de agosto. Tá bom. Aí está chegando perto do dia 5 de agosto, mas tem um pessoal que ainda está se definindo. Olha, eu sei que é para novembro, mas o prazo limite é 5 de agosto para fazer. Você pode me dar uma prorrogação de mais 10 dias, 15 dias? Porque tem mais tantas pessoas ou tantos casais que estão ainda resolvendo isso. Você tem condição de me bloquear mais tanto, me dar mais um prazo? Tal? Então, você consegue, dependendo da data, você consegue negociar. Entendeu? Por isso que eu coloquei isso, é importante. Então, quanto mais antecedência tiver, melhor fica. Agora, cuidado, se o casal chega e fala, mas eu quero casar em janeiro, chega para vocês em agosto e fala, quero casar em fevereiro. Cuidado, porque vocês não vão conseguir realizar tudo, porque o espaço de tempo é muito curto. Entendeu? Não estou dizendo que você não consiga realizar. Consegue, mas para fazer uma coisa legal, caprichada, fantástica, maravilhosa, você tem que fazer como? Você tem que pedir um prazo maior, um tempo maior de trabalho. Aí os destinos. Por que os destinos top, geral e a lista de desejos? O destino top, esse é mais para quem faz a parte de heterossexual. Já vou explicar para vocês a diferença do hétero. Porque no hétero você tem alguns destinos, tá? Que você pode trabalhar. Então, aqui, o que eu falei aqui? Por quê? México,
O pessoal procura tanto a costa do Atlântico quanto a costa do Pacífico. A República Dominicana, a Jamaica, como eu citei, a Costa Rica, Aruba, Santa Lúcia. Esses foram alguns tops, mas você não tem só isso. Você tem outros destinos, você tem outros lugares. Um outro destino que o pessoal, que vocês vão se surpreender com o que eu vou falar, mas que é um destino de casamento e você não ouve falar no Brasil, a Irlanda. A Irlanda é um destino excelente para casamento. Ela tem lá um castelo, umas coisas fantásticas. Outro destino que o pessoal não fala, Portugal. E o que você pode fazer em Portugal? Você tem o castelo lá de Nossa Senhora acho que é da Feira da Penha. Você tem esse castelo. Nesse castelo tem duas atividades que já são realizadas. Tem uma que é da Feira Medieval no primeiro semestre e o Pai Natal em dezembro. Mas ele está aberto a outros eventos, inclusive recebem casamentos. Então, imagina o sonho. Aí é que entra a lista de desejos da cliente. Aqui é uma foto de Maldivas. Mas imagina um Tahiti ou um casamento sendo realizado num castelo em Portugal, como eu acabei de citar. Qual é o sonho? Que noiva não teria desejo de realizar isso? Eu conheci uma noiva aqui em São Paulo, que ela casou aqui em São Paulo, que ela fez os parentes dela suarem a camisa, ela pediu um casamento celta. Casamento típico, casamento celta, foi realizado no Intercontinental. O pessoal vasculhou as informações para pegar. Você pode fazer um casamento medieval? Você pode fazer alguma coisa temática? Também tem essa possibilidade. Aqui na lista dos desejos. O que o casal procura? O que o casal busca? Você não precisa ficar fechado só no Caribe. Não se esqueçam que, dependendo da época, a hora que entrar na pergunta-chave, eu vou falar disso melhor, que nós temos período de furacões. Então, precisa tomar cuidado com essa questão dos furacões, precisa tomar cuidado com essas posições. O que você vai oferecer? Porque muitas vezes você vai colocar, de repente, o casal quer casar num determinado destino X, que você sabe que pode ter um tsunami, pode ter um furacão, pode ter alguma coisa dentro daquele período que eles estão casando, você tem que explicar para o casal, deixar o casal ciente e tentar ver se o casal muda de ideia. Aqui, Pedro, noivo, noiva, noiva, noiva. Aruba, Pedro, México e Costa Rica. Você quer falar alguma coisa, Kelly? quero. Antes da gente entrar nesse tema ali desses destinos, só queria complementar contando uma situação que aconteceu comigo, e é até legal para ilustrar para o pessoal. Eu fiz uma passagem para um cliente que eu conhecia a noiva também, tudo, mas assim, não é no meu círculo de amizade, conhecimento, então acabou que não, ela nem mora aqui no Brasil, então não fez muita coisa comigo. Mas só contar para vocês a complexidade do casamento dela. A família do noivo é de uma cidade na Colômbia chamada Bucaramanga. Bucaramanga. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade. Aí ela queria fazer o casamento lá nessa cidade, né? A família do noivo, assim, mas uma família bem simples. Tipo, não tinha toda a estrutura, os contatos para fazer esse casamento. Mas ela queria fazer esse casamento lá, nessa cidade. E ela mora em Hong Kong. Ela com a família dela mora em Hong Kong. Ela é brasileira, então tinha família aqui no Brasil. E também tinha família nos Estados Unidos e na Austrália. Veja, e aí ela queria organizar tudo, olha a complexidade, gente, que organizar tudo para fazer as passagens, para o pessoal chegar mais ou menos na data, assim, questão de 2 dias antes, né, para não onerar tanto, aí ver hotel para essa galera numa cidadezinha super pequena que não tem nada, sabe? Então, veja a complexidade disso. E daí eu ajudei o pessoal que foi aqui do Brasil, né? E aí cada um foi meio que se virando, eu acho. Mas, gente, olha a situação. E essa noiva, para levar tudo. E daí a gente teve que comprar uma bagagem extra, porque o pessoal que foi daqui eram parentes bem próximos, então eles fizeram as lembrancinhas aqui e levaram para o casamento lá. Eu vou até achar uma foto aqui para mostrar para vocês, ficou a coisa mais linda. No alto de uma montanha, assim, sabe? Num lugar super bonito e o casamento todo colorido, assim, a decoração toda colorida. Eu vou mostrar para vocês. Pode continuar, Pedro.
Então, aí tem essa, como eu falei. Aí, noivo ou noiva, o que acontece? Precisa ver, voltando à questão da certidão lá atrás, o que o destino exige, se o destino permite que seja realizado esse tipo de casamento, se a certidão é válida, porque, por exemplo, eu quero casar. Emirados Árabes não vai aceitar um tipo de uma situação dessa nunca. Egito, a mesma situação. Então, tem países que não vai aceitar isso, e não tem nem condição para isso. Então, também precisa olhar as regras políticas dentro do país para ver se você pode atender esse tipo de público do LGBTQIA+. Aí, o que acontece? Quais são os países do Caribe que aceita isso, que faz esse tipo de casamento? Aruba, México e Costa Rica. Aquele outro anterior que eu passei para vocês, que é esse aqui, para noiva, noivo. Esse aqui é para quem é do mesmo sexo, que é do público LGBTQIA+. O que acontece com esse público? Tá? Ele é específico. Você pode atender? Pode, mas cuidado para você não virar uma agência não que atenda esse público, mas uma agência que você não tenha experiência no atendimento a esse público, entendeu? Também procure ter alguém que conheça esse público, que saiba atender. Porque o que acontece? O que eles procuram da lista de desejos? Eles só querem resort adulto, eles querem uma parte romântica, uma parte de luxo, eles querem atividades fora do resort, que é o que está aqui, que é o que eles querem. E eles procuram fazer mini weddings, ou seja, casamento no máximo de 20, 50 pessoas, entendeu? Eles vão chamar 50 porque eles sabem que vão chegar a 20, 25, não vai passar disso. E sempre que eles querem uma cerimônia simbólica. Por quê? Porque eles não sabiam ou não conhecem também essa parte que pode também ter a certidão legalizada. Se o país, dentro da legislação do país, ele permitir isso, você pode fazer um casamento assim. Você pode oferecer isso para o casal também. Então, veja, aqui você já tem um outro diferencial. Agora, precisa ver se o destino que ele vai estar indo se aceita essa situação. Por isso que eu falo, é importante sempre consultar o consulado. Não tem consulado? Pega com o honorário. Não consigo localizar? Procurem a embaixada. Sempre façam isso, porque é sempre uma opção. E absorvam o maior volume possível, maior de informações. Sempre tenham informações com vocês. Informação nunca é demais, sempre é importante, porque em algum momento sempre vai aparecer ou surgir alguma possibilidade. E aí você já tem o caminho. Então, Esse gente, recomenda-se agrupar, eles querem... Hã? Complementando aqui a fala do Pedro, esse público está super em alta agora e eles estão casando muito, assim, esse público que eu estou dizendo são gays, lésbicas, né? Esse casamento homoafetivo, né? Que se chama. Isso. Está super em alta. Eu tenho uma colega minha que ela é celebrante. Também é super diferente, porque ela não é cerimonialista. Todo mundo confunde, eu também confundi quando eu conheci ela. Ela é celebrante de casamentos e ela começou celebrando casamentos, né, normais, de hétero, assim, tal. E aí ela se especializou agora nesse público GLBT. Então, ela só está fazendo casamento homoafetivo e, assim, e ela me falou que está sensacional, porque eles são muito mais agradecidos, eles são muito mais amorosos, eles são muito mais, como vou dizer, assim, mais, que reconhecem mais o valor. Ela falou assim, Kelly, o pessoal, eles não têm medo de gastar, eles querem o mais bonito, pode, às vezes até a cerimônia mais simples, mas eles não têm medo de pagar os meus serviços, eles não reclamam, não pedem desconto. Então, assim, eu vejo uma valorização, assim, muito maior, ela fala dela, sabe? Assim, nesse segmento. Então, gente, fica a dica para vocês, tá? É uma situação aí que está acontecendo que é super comum agora, né? Tá super em alta e a gente precisa estar antenado nessas coisas. A gente não pode falar no passado, tem que fazer o diferente. Tem que pensar fora da caixa e fazer o que ninguém está fazendo. Pega essa dica. Sair da zona de conforto, primeiro ponto. Segundo fator, assistir a palestra de um homoafetivo, tá? Ele passeou um namorado em Portugal. Eu tenho o contato dele, se vocês precisarem, para vocês conversarem com ele, para vocês poderem estarem entrando e atendendo esse segmento.
E ele falou que vocês precisam ter, sim, experiência e conhecimento para poder entender, porque é um público um pouquinho mais exigente, um público um pouquinho mais... Eles são mais amorosos, mas eles não dispensam gastos. No entanto, também está mudando um pouquinho isso, porque além deles não, mas eles também estão procurando constituir famílias. Então, eles estão... Passou recentemente na televisão, quem assistiu, um casal de lésbicas adotando uma criança. Então, tem também, aí muda um pouco a questão do budget. Então, vocês precisam analisar todos esses fatores, o que o casal busca, como a Kelly falou. Aí, exatamente, eles procuram agrupar essas pessoas, eles procuram agrupar esses, mas pequenos, grupos pequenos. E eles procuram fazer o casamento, que é como, ó o que a Kelly falou, como encaixa, ser o mais prático ou menos prático, como ele quer ser. Então, ele quer ser o mais prático, ele quer gastar, ele quer aparecer, então ele vai fazer. Ele quer ser o menos prático, ele quer mais complexidade, quer outras coisas. Então, como ele quer ser visto, entendeu? Então, é isso que vocês precisam pesquisar e buscar nesse público. Aí, aqui, tem alguns hotéis que têm os auxílios de casamento, as ferramentas. Então, assim, ó, de casamento centralizado, ou equipe de casamento no local. Então, quem já tem dentro o segmento. E aqui eu descobri agora, recentemente, uma rede nova de hotéis, que é a Impression by Secrets, que é da rede Dreams, todo o resto, Zoetry, que eles estão no México. Precisa ver se a Impression by Secrets, eles também entram nessa parte do casamento centralizado. Aí, aqui, ó, reservando a data. Você tem que ter uma disponibilidade online, então uma data já online para você poder estar fazendo. Aí você pode, alguns hotéis oferecem recurso para você já estar fazendo o casamento online mesmo, então convidado e coisa assim. Aqui está a rede de alguns hotéis. Aí os requerimentos únicos, você tem que analisar, como eu falei lá em cima, a política de cada hotel, assim como o destino. Olha o que eu falei da Jamaica. Entendeu? Ele tem que estar legalmente casado. Aí você tem que verificar o que vai de complemento no casamento, o que eles oferecem, os bloqueios do quarto. Aí aqui, cada hotel tem a sua política, mas tem hotel que vai exigir 50% de entrada, tem hotel que vai exigir 50% do valor total da reserva, entendeu? Já antecipado, para já segurar aquela data. Então, cada hotel tem a sua política. Então, é isso que vocês precisam estar observando. Olha lá, ficar hospedados fora do hotel do casamento, é necessário fazer o bloqueio dos quartos com antecedência, porque fora também pode lotar. Então, você também tem que fazer fora. Mas você tem que ver quais são as regras dos hotéis. Tanto quem vai estar dentro do hotel onde vai estar, ou do resort, vai estar sendo realizado o casamento, como fora, mas próximo sempre. Aí tem hotéis que oferecem casamentos glamurosos, decorações ao ar livre, na parte de natureza. E esses hotéis que oferecem isso, eles são conhecidos como hotéis ecoconsciência, ou seja, aqueles hotéis que procuram fazer preservação do meio ambiente, estão preocupados com a sustentabilidade. Pode falar, Kelly. Aí aqui, agora vem as perguntas. Vocês estão vendo a pergunta 6? Prefere pacote aberto ou fechado? Que eu estava falando lá atrás, que eu segurei. Então, vamos lá, vou explicar para vocês agora toda essa parte dos questionamentos. Você tem que começar perguntando de que região eles são, não o bairro. E aqui entra uma dica. Quando eu falei lá da cidade do interior, falei de outras cidades, municípios, vocês têm que ter em mente sempre o seguinte: visualização da cidade, e vocês têm que memorizar de cabeça as igrejas. Porque quando você for fazer a entrevista, você já tem que ter as igrejas em mente. Por que você tem que ter a igreja em mente? Porque a hora que ele chegar e falar, vou pegar aqui de São Paulo, num caso de uma pesquisa que eu fiz, Zona Sul. O que nós temos na Zona Sul de São Paulo? A igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a igreja da Cruz Torta, que é pequena,
a igreja São Luís, Paraíso, a igreja, uma igrejinha ali na Alameda Santos, você tem a igreja São José, você tem a igreja do Ibirapuera, você tem que ter em mente essas igrejas, e você já tem que começar a falar. Você tem a Nossa Senhora do Brasil, que é a mais bela e a mais cara. Então, você tem que ter isso em mente. Então, quando ele falar a região, você já tem que começar a falar quais igrejas que eles já viram. Primeiro ponto. Aí, quando pretendem casar? O ano previsto. Porque, por exemplo, o que acontece aqui? Quando eles falam, vamos supor, eu estou em 2023, mas a nossa previsão é 2027. Nós sabemos que muita coisa até 2027 muda, entendeu? São 4 anos à frente, clima no mundo está mudando, as coisas estão mudando. Então, assim, aí chega o casal e ele pega e fala assim, já pensaram em algum destino? Nós queríamos casar no Caribe em setembro. Mas espera aí, Caribe em setembro é o momento dos furacões. Então, você vai... O casal que é Caribe, que é furacão, mas eu pensei em República Dominicana ou Cancún, é por onde estão os maiores furacões, por onde passam os ciclones. Então, você já tem que deixar isso em mente. O casal pode, muitas vezes, ter essa ideia e não saber disso. E aí, quando você fala isso para o casal, opa, mas eu não estava sabendo. Então, mas você prefere casar no primeiro ou no segundo semestre? Primeiro... Aí você começa a jogar por trimestre. Então, se ele falar, vocês estavam pensando no segundo semestre, mas dependendo do destino que vocês querem, porque no segundo semestre você tem esse problema do Caribe e fim do ano, você, em algumas regiões do mundo, você começa a ter inverno. Aí você precisa saber o gosto do casal. Mas vocês gostam de inverno ou de verão? Vocês querem outono, não sei o quê. E aí você começa a direcionar por trimestre. Aí você começa a ver os valores da viagem, o que eles buscam nos valores, o que eles pretendem gastar na viagem. Aí é que é aquela questão do budget. Período que pretendem casar. Aqui, como eu já falei, semestre, trimestre. E aqui você vai depender da resposta. Principalmente dependendo do ano. Porque você tem que falar que muda, que não sei o quê. Então, você tem que sempre estar tendo essa flexibilidade e estar dando essa orientação para o cliente. Aí, já pensaram em algum destino? Estão pensando, pesquisando valores de viagem? O que eles estão pensando fazer? Nacional, internacional, América do Sul, Caribe, Europa? O que eles estão pensando? E aqui você começa a pesquisar a parte de hotel. Vocês estão pensando de ficar? Vocês gostam que tipo de passeio que vocês gostam de fazer? Pacote, e preferem pacote aberto ou fechado? Aqui é o mais importante. Aqui é onde a sua pesquisa de mercado realmente vai ter, aonde vai estar os valores de viagem. Quando você pergunta para o casal, vocês preferem pacote aberto ou fechado de viagem? O casal vai olhar, 90% dos casais vão olhar para a sua cara e não vão entender o que você está dizendo. Pode falar, Kelly. Pode falar, Kelly. Eu também não estou entendendo. Não é só eles. Aberto. Eu vou te cobrar uma consultoria, te vendo o hotel, o aéreo e o traslado. E você recebe todas as opções do que você pode fazer no destino. E deixa o casal livre. Se eles quiserem curtir um dia de hotel, eles podem. Um dia de quarto, se eles não quiserem fazer nada. Então, não vai ter aquela situação desagradável assim. Eu gastei nessa viagem. Mas o guia está às 2h esperando a gente na recepção. Mas agora, logo depois do almoço, nós vamos ter que sair. E pintou uma coisa legal entre eles no almoço. Se ele pagou e for para o quarto, ele vai ficar possesso porque vai estar com ela e não vai ser legal porque vai estar pensando no dinheiro que ele gastou e que não aproveitou o passeio. Se ela for para o passeio, ela vai ficar de mão amarrada e não vai aproveitar o passeio. Vai ficar de cara amarrada e não vai aproveitar o passeio, porque ela queria estar curtindo aquele momento íntimo com ele. Aí é que é onde entra o aberto.
Porque o fechado, o que que é? Aquele roteiro engessado, aquele roteiro pronto, aquele roteiro que você já tem, que tem os passeios, tem os horários, tem tudo determinado. Quando eu fiz essa pergunta no mercado, e eu expliquei isso, o casal virou para mim e falou assim, aberto. E para todos que eu passei a fazer a pesquisa, falaram aberto. E aonde eu fiz a pesquisa? E agora vocês vão se surpreender e eu vou contar que eu quase apanhei de um noivo dentro de um shopping. Shopping de alto padrão, na rua, em lotérica, em banco, em supermercados, todos os lugares. Porque eu não estava mensurando o budget, e sim um ponto em comum do que o pessoal buscava na viagem. É isso que eu fui buscar. Eu fui entender o que o mercado estava pedindo. Quando eu falei para vocês, vocês têm que analisar o que o mercado pede lá nos primeiros slides que eu mandei, foi exatamente isso. Que é exatamente isso. Você tem que entender o que o mercado pede, qual que é a necessidade do mercado. E a necessidade do mercado era exatamente um pacote aberto, que não tinha. Aí o pessoal fala, perdi para a internet. Lógico. Por que você perdeu o casal para a internet? Por que você perdeu uma viagem de lazer para a internet? Que não é o caso aqui, mas eu estou entrando nesse ponto. Porque você vende uma coisa que o casal não quer, que o mercado mudou. O mercado mostra isso. Então, essa pergunta é a pergunta-chave, que é aqui onde você ganha o casal. Porque ele vai entrar na sua agência, mas ele vai entrar na agência de mais 2, 3, 4, perguntando a mesma coisa. Quando essas agências, essas 2, 3, 4 agências, colocarem na frente dele o roteirinho pronto, você fez a pergunta, a outra não fez. Ele vai voltar e vai bater na sua porta. Com certeza, ele vai abrir a porta. E eu posso garantir para vocês que o casal volta para vocês. E vocês fecham o pacote aqui, cobrando a consultoria. E a consultoria, o valor de consultoria, varia conforme a complexidade, o que o desejo ou o destino que o casal quer ir. É aqui onde vocês vão ganhar o cliente. E eu garanto para vocês, aqui vocês ganham. E por que eu falo isso? Porque eu vou falar de uma agência do interior de São Paulo, que não era aqui o momento agora de citar isso, mas eu vou agora já adiantar o outro slide. O casal entrou na agência e ela estava perdida, que é o case da Chapada Diamantina. Eu já vou entrar lá na questão dos hotéis e coisa assim. Aquele da Chapada Diamantina. A agência ia se perdendo, porque ela colocou num grupo pedindo ajuda, porque ela nunca tinha vendido Chapada Diamantina. Aí eu vou deixar, quando chegar lá no slide, eu explico melhor esse detalhe. E ela fez essa pergunta. Quando o casal começou a falar, ele pensou nele, não nela. Quase ia dando um maior rolo isso. Aí eu cheguei para ela e falei assim, faça essa pergunta. E esse casal indicou a irmã, e a irmã já indicou mais um casal para essa agência. Por causa dessa pergunta. E não sou eu que estou falando. Isso é um case real. É case real. Eu estou trazendo para vocês cases reais. Que lugares ambos gostam? Se a praia é de água doce ou salgada, porque você tem praia de água doce. Muita gente não sabe, mas as beiras de areia em rios, que não é que a água não chega, que fica exposta, é considerada praia de água doce. Montanha, natureza, cultura, história, enocultura, período de frio, calor, que aí que é o que eu falei na pergunta acima, qual é o período que eles pretendem casar, que ano que eles pretendem casar. Aqui é onde você tem que encontrar o ponto em comum para você direcionar o seu roteiro aberto. E é por isso que você tem que se capacitar e conhecer. É estudar muito os destinos, para exatamente você poder atender esse casal no momento do que ambos gostam, para você entregar um pacote aberto. Eu atendi um casal com um pacote aberto,
eles receberam do destino que eles foram, foi aqui em São Paulo, eu vou falar qual foi a cidade, eles foram para Alagoas, Maceió, eles receberam apenas só 52 folhas de papel sulfite, todas preenchidas, com o nome de todas as praias do norte e sul e a história e a breve história de cada praia e de onde surgiu o nome. A noiva virou para mim, eu estou dando risada porque a noiva virou para mim e falou assim para mim: nossa, mas tudo isso a gente tem que ler? Eu falei: sim, porque é o que vocês estão comprando. Vocês estão comprando o pacote aberto, vocês têm que saber o que tem na região. Ah, meu pai já foi e me deu umas dicas, mas isso aqui, falei, tenho certeza que tem coisa aqui que teu pai não falou. E eles voltaram maravilhados, adoraram a viagem e falaram: todo o material que você me deu foi útil, usamos. Entende por que do pacote aberto? É aí onde entra a personalização, é onde entra o personalizado. E quem assistiu a palestra anterior sabe qual é a personalização, o roteiro personalizado. O que o roteiro personalizado envolve? Que eu vou citar aqui novamente para os que não assistiram. Cultura, história, natureza, turismo de experiência, gastronomia, praia, artesanato, enocultura, é tudo isso que envolve. Então, você tem que conhecer tudo isso para você poder montar um roteiro personalizado e você poder montar um roteiro aberto para o casal. Conhecer os destinos. Então, conhecer a história do destino. É isso que vocês precisam. Porque se vocês não tiverem isso aqui, dificilmente vocês conseguem atender. A informação é importante para vocês, agências de viagens. Quando vocês efetuarem a divulgação e o serviço a ser oferecido em casamento, ou noite de núpcias, ou até lua de mel, divulguem outros pacotes de destinos. Não só como Ásia e como está aqui, ou a renovação de votos, mas ofereçam a Europa, Irlanda, como eu falei, que ninguém oferece. E a Irlanda tem lugares lindíssimos. História, cultura, natureza, tudo junto, praia, tudo num lugar só. Mesma coisa Tahiti. Ofereçam também Tahiti. Tahiti não é só nas Tumbatu que você tem as pérolas negras. Ali na região austral, mais ao sul, entendeu? Que está um pouco mais longe de Papeete, você também tem a produção das pérolas negras, de tanta qualidade quanto no outro. Só que não é tão falado, um pouco mais longe. Talvez até um custo mais acessível. É isso que vocês têm que fazer. Ah, vou vender Cartagena? Legal, uma cidade histórica, lindíssima, romântica, ideal. Mas já oriento que as praias não são tão belas. A areia é preta. A areia é vulcânica, é solo vulcânico. Então, ela não vai ter areia branca. Expliquem isso. Coloquem isso para o casal. Deixem o casal ciente. Mas ofereçam. Aí, em Cartagena, fala: olha, mas se vocês gostam de joias, aí você dá uma tiçada na noiva. Fala: lá você vai encontrar lugares lindíssimos que vendem joias e coisas e pedras. A esmeralda. Tem uma grande produção de esmeralda. Você consegue encontrar. Quanto mais escura a esmeralda e mais translúcida ela for, assim, em termos dentro, sem rachadura, sem nada, mais cara ela é. Uma esmeralda escura, porque você não tem só as verdes, você tem escura. Deste tamanho, tá? Desse tamanho, lindíssima, custou, na época que foram ver, custava apenas só $3.000, uma pedra. Entendem? Então, quer dizer, você tem que conhecer isso, você tem que falar o que eles vão encontrar, mostrar o que tem na região. Aqui, antes, realmente faltou um slide. Vamos lá, deixa eu contar então para vocês aqui nas questões, os cases. Na questão das escolhas dos hotéis, como eu falei, tá? O case de Gramado. O que aconteceu? Uma agência pegou um hotel de Gramado e
ligou para o hotel e perguntou: vocês atendem lua de mel? Atendemos. Vocês têm? Temos. Tá bom. Pediu para o hotel. O casal chegou no hotel. Não tinha nada de decoração no hotel. Não tinha uma garrafa de champanhe no quarto. Não tinha uma decoração romântica. A cliente ligou para a agência e reclamou. A agência foi e cobrou o hotel. Vocês têm alguma ideia? Quem quiser falar, fala. Vocês têm alguma ideia do que o hotel fez de decoração? Ela me mandou a foto. Vocês têm alguma ideia do que foi aquela decoração do quarto? Alguém tem alguma sugestão? Vocês vão ficar arrepiados agora. Pegaram a etiquetinha daquela decoraçãozinho que a gente gruda em presentinho, grudaram no box, na toalha, no papel higiênico. Estou falando sério, gente. É da toalha. Fizeram uma decoração de coração em cima da cama. Foi essa decoração do hotel, no quarto. A cara da Kelly, a Kelly ficou... É para ficar chocado. É. Por isso que eu falei lá em cima, cuidado com o que vocês vão vender de hotel. O que aconteceu com a agência que vendeu, estava vendendo? Chapada Diamantina. Noivo, ele adora a natureza, ele adora animal, ele adora ficar a céu aberto. A noiva morre de medo de animal e não gosta de ficar no meio do mato. O que esse casal ia fazer na Chapada Diamantina, gente? O quê? O que aconteceu com esse casamento? O que aconteceu com essa agência? A hora que o casal chegasse aqui, era separação no ato. E fora que a agência ia ficar mal falada. Quando eu falo gostos em comum, é isso. Aí eu entrei no meio. E eu socorri a agência. E eu falei: agência, pelo amor de Deus, tenta descobrir um ponto comum com esse casal. E ela começou a pesquisar, a perguntar. Falei: parte para amanhã no Cultura, pergunta o que eles acham da região de vinhos, se eles gostam de vinhos. Ah, gostamos. Falei: oferece Mendoza. Vamos ver um hotel legal em Mendoza para eles ficarem. Mas eles também gostavam de praia. Então, ela acabou conseguindo fechar Ceará. Foram para Fortaleza, fizeram Fortaleza de Jericoacoara, amaram a viagem. Mas, gente, iam oferecer Chapada Diamantina para quê? Ele gosta, ele pensou nele, não nela. É isso que eu falo, você tem que pesquisar para pegar os pontos, como aqui está. E aí foi quando ela fez a pergunta para ele. Mas tudo bem, vocês querem Fortaleza, Jericoacoara, mas vocês querem pacote aberto ou fechado? O noivo olhou para ela e fez uma cara de interrogação. Aí ela fez exatamente a explicação que eu dei para vocês. Para minha surpresa, isso nunca tinha acontecido. O casal pediu os dois. Você me faz o orçamento do aberto e do fechado. O que for mais em conta, eu fecho. Foi a primeira vez que eu vi uma agência me falar isso. Eu estou com esse segmento de personalizado. E na parte de lua de mel um pouco menos, mas praticamente 19 anos. Estou indo para 20 anos ano que vem, nesse segmento. E foi em todos esses anos de pesquisa de trabalho e fazendo isso, foi a primeira vez que eu ouvi um casal pedir as duas opções. Foi a primeira vez que eu ouvi. Em todos esses anos. Eu nunca tinha ouvido falar. Me vê os dois, que o que for mais interessante e o mais barato, eu fecho. Então, ele não estava preocupado tanto em aproveitar os dois, curtiram os dois juntos. Os dois estavam a fim de conhecer a região. Os dois estavam a fim de fazer uma viagem que os dois curtissem, mas não necessariamente privativa. Então, por isso que a pesquisa é sempre... Esta pesquisa é uma ideia para vocês. É uma ideia. Não é para seguir isto.
nesta sequência, porque depende de como uma conversa desenrola. Por isso que eu coloquei aquilo da cidade. Depende da cidade que você está, depende do bairro que você está, depende do município que você está, depende do estado que você está. Cada um tem uma maneira diferente de agir. Isso é só uma ideia. Mas essa pergunta número 6, você não pode, em hipótese nenhuma, deixar de fazer. Porque é esta a chave do seu sucesso, do fechamento do pacote. É aqui onde você vai dar diferenciação sua em relação às demais agências. É aqui onde vocês ganham. Aqui dos noivos eu já falei, e essa é uma oferta que eu fiz com a Kelly, tá? Porque tudo isso que vocês estão recebendo é conteúdo da minha mentoria. Eu faço mentoria, eu dou suporte, eu dou assessoria para casamentos, tá? Então, essa foi uma oferta que nós fizemos. Tá? Aqui ficou por 12 meses, né? Não, mas aqui eu mudei, mas voltou 12 meses, não sei por quê. Deixa eu só complementar aqui. Volta um pouquinho o slide anterior, fazendo um favor. Esse? Antes da gente falar da oferta ali, gente, eu queria só falar duas coisas aqui para vocês bem importantes, tá? Então, primeiro, fiquem até o final, porque daí depois que a gente explicar a oferta, eu quero mostrar a foto da noiva lá do casamento que eu falei em Bucaramanga. Peraí, Kelly, eu vou colocar escrito para vocês aqui o site do CNJ para vocês estarem acompanhando. Isso, coloca no chat aí, coloca no chat. Então, gente, fiquem até o final, já está no finalzinho, já estamos encerrando, mas eu quero mostrar para vocês a foto do casamento em Bucaramanga, que ficou a coisa mais linda, vocês vão adorar. Assim, ó, gente, só para complementar aqui a informação, quando a gente chegou nessa parte ali, aquela questão das perguntas, veja, essa questão das perguntas, elas são muito importantes, muito interessantes, e assim, essa é uma ideia, é um modelo que o Pedro traz aqui para nós. A gente vai adaptar do nosso jeito de acordo com como a gente trabalha, entendeu? Então, por exemplo, eu sou a Kelly, eu trabalho de uma maneira, o meu modo de falar, a minha linguagem é essa, eu vou adaptar de acordo com o meu modelo. Você, que é de outra região, que tem um sotaque, que, enfim, você vai adaptar essas perguntas de acordo com a sua região, de acordo com o que vai fazer sentido para você no seu atendimento, tá? O importante aqui é pegar a questão das dicas, principalmente, ali, de como fazer a pergunta, na importância das perguntas, porque isso vai te direcionar. Como o Pedro falou, até alguns agentes até complementaram aqui, que as cerimonialistas fazem isso, de perguntar qual que é o valor que o cliente tem para investir, quanto ele gostaria de gastar. Agora, a gente já viu aqui que esse não é o modelo correto de você fazer a abordagem, que dependendo da pessoa, ela vai se sentir ofendida. Então, a gente precisa sempre analisar e cuidar no modo que a gente fala, como a gente fala, as palavras, sabe? Para que o outro não se sinta ofendido, né? Porque, afinal de contas, a comunicação é o que o outro entende, não o que a gente fala. Então, às vezes, a gente precisa, principalmente nós que trabalhamos com atendimento aos clientes, a gente precisa adaptar de acordo com o perfil do nosso cliente, tá? Então, tenham cuidado ao fazer as perguntas, peguem esses exemplos, parem uns minutinhos, anotem, estudem e pensem como eu vou adaptar para o meu público, como eu vou adaptar para o meu modo de falar, de agir, de me comportar, para que aquilo fique de uma maneira aceitável e natural para você, sabe? Isso é o mais importante, a gente precisa ter essa confiança, essa naturalidade na hora de atender o cliente, essa transparência, principalmente, para não parecer que a gente está empurrando coisas, sabe? Sempre saiam desse local de vendedor chato, de querer empurrar coisa. Saiam desse local. Foquem na solução que você está levando para o seu cliente. Foquem no que você pode fazer diferente, ajudar e transformar a vida dessa pessoa, tá? Então, isso que eu queria deixar aqui para a gente finalizar. O Pedro colocou algumas informações aqui no chat para o pessoal, né? E aí, agora vamos falar, então, da nossa oferta. Você pode falar para nós aí, Pedro? Calma, já vou colocar. Aqui, eu escrevi errado, tá? Não é a apostila, é a apostila, tá, gente? Eu escrevi aqui embaixo depois a correção, tá? Isso é beleza.
A Kelly falou uma coisa aqui importante também, que ela me fez lembrar. Agora fugiu, me distraí com o negócio aqui, agora fugiu o que eu ia falar. Oh, meu Deus do céu. Tá, não tem problema. Passa ali para a oferta, eu vou explicando para o pessoal, enquanto isso você lembra. E aqui, ó. Saiu, ele. Aí, agora sim. E Então, essa. assim, ó, gente, deixa eu só explicar aqui para o pessoal rapidinho. Uhum. Então, assim, gente, como é que vai funcionar, tá, essa questão aqui da nossa oferta, tá? Então, você que está aqui com a gente hoje, né? Essa é uma oferta especial para você que está aqui, que ficou com a gente até o final. O Pedro ele está se disponibilizando em te ajudar para você ter aí, abrir esse setor dentro da sua agência de viagens e poder captar esses clientes. Como é que você vai fazer isso? Só com essa aula aqui, eu acredito que você tem bastante conteúdo, inteligência, expertise aqui para dar o start. Mas vai surgir dúvidas na hora que o cliente estiver sentado na sua frente, na hora que ele te chamar, na hora que ele precisar que você mande uma apresentação, enfim. A gente sabe porque é o nosso dia a dia. A gente vai aprendendo conforme vai chegando as demandas, né? Então, por isso foi o que eu acordei com o Pedro. Eu falei para ele, Pedro, eu acredito que a gente fazendo essa aula a gente vai ajudar muita gente, mas eu ainda acho que é pouco. A gente precisa ter uma continuação. Mas eu não posso colocar uma continuação e ficar todos os meses fazendo só masterclass de lua de mel, né, gente? E roteiros de casamento. Não dá. O pessoal também quer ver outros assuntos, né? Então, por isso, eu fiz esse combinado com o Pedro e ele super me ajudou aí nessa parte, tá? Então, a gente vai disponibilizar para você essa aula gravada para que você possa voltar lá e ver de novo e anotar e, de repente, pegar alguma das dicas que ele falou, que não ficou muito claro, ver de novo, enfim. Então, a gente vai te disponibilizar essa aula gravada, uma mentoria de lua de mel, que vai ser esse encontro, esse bate-papo com o Pedro de uma forma mais pessoal, né, individual, e mais o acompanhamento dele, que não é 12 meses, né? É 1 ano e meio, você falou, né, Pedro? 18 então, é o meses. acompanhamento durante 18 meses. Como é que vai funcionar isso? Você vai ter lá uma demanda, lá um casal que vai chegar para você, e ele quer isso ou aquilo, ou ele está perdido, ou enfim. Ou é uma coisa fácil, uma coisa difícil, não importa. Tá? Nesse momento, que você vai fazer? Você vai acionar o Pedro via WhatsApp, falar, Pedro, estou com uma demanda assim, você me ajuda? Ele vai te ajudar, ele vai passar para você algumas informações, pesquisas que ele já fez, essa questão da documentação. Então, gente, isso aí é para facilitar, abrir o caminho para a gente poder aí crescer, tá? Me facilitar, porque sozinho é muito difícil. Todos nós precisamos de ajuda. Quando a gente era criança, a gente foi para a escola, a gente aprendeu a ler, escrever, tinha uma pessoa ali ajudando, ensinando. Quando você foi para a faculdade, tinha um professor lá te ensinando. Então, a gente já tem esse modelo e sabe que é o que funciona. Quando a gente tem um suporte, um apoio, alguém que vai estar ali junto com você na hora que chegar as demandas, né, as dificuldades, as necessidades que a gente vai ter referente a esse segmento de lua de mel e roteiro de casamento. Tá bom? Então, essa oferta, ela tem um valor de R$ 97,00 apenas. Sério, tá muito de graça, aliás, né? A gente deveria ter colocado mais um zero aí. R$ 97,00 só para vocês que estão aqui, tá? Depois você combina o pagamento comigo e vai ter esse acesso aí exclusivo a esse material e mais a esse conhecimento todo que o Pedro está disponibilizando aqui para a gente. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho mais algumas coisinhas a acrescentar para vocês. Pode falar, pode falar. Outra coisa, não só isso, mas caso, por exemplo, você está com um casal, você está perdido no momento do questionário, ou das perguntas, ou da entrevista com o casal, e o casal aceitar que você faça a chamada, se eu tiver com o meu celular, você pode me chamar, se eu tiver online, eu conseguir te atender, eu te atendo e eu te ajudo com o maior prazer na entrevista, na orientação para esse casal, para vocês não perderem a venda. Entendeu? Então, eu dou todo esse suporte para vocês. Então, vocês vão ter o acompanhamento, minha ajuda, meu apoio aí para vocês, para vocês estarem fechando aí essas luas de mel. Se vocês tiverem algum problema com algum destino, se vocês tiverem alguma dúvida com algum destino, também podem me procurar, vem me perguntar. Eu estou super aberto a estar ajudando vocês. Acho que todo mundo tem que ganhar, entendeu? É todo mundo ganhando junto. Então, a gente tem que agregar e tem que somar. Como eu falei, todo esse material que eu estou apresentando para vocês é da minha consultoria.
consultoria minha, particular, é 3 mil. Foi um preço, esses 97 foi um preço que eu acertei e combinei com a Kelly. Não sou de fazer isso, mas acabou tendo isso aí, como acabou vindo muito material, falei, não, Kelly, tenho que fazer alguma coisa. Ela falou, não, você está certo, você está colocando todo o teu material à disposição do pessoal, acho que a gente tem que fazer alguma coisa assim. Falei, tudo bem. E aí nós fizemos assim, tá bom? Mas estou aqui, o que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveita, pode perguntar já. Fiquem à vontade, podem abrir o microfone. Isso, gente. Vamos, então, eu vou deixar aqui à disposição esse conteúdo, né? Aí, quem tiver interesse, depois fala comigo. Acho que o pessoal já falou aqui alguma coisa no chat também, né? A Laura falou que tranquilo. Então, quem tiver interesse em entrar, né, nesse novo segmento aí e participar dessa mentoria exclusiva, depois entre em contato comigo, que daí a gente já acerta o pagamento, eu já faço a ponte, já o Pedro já manda o material, tudo certinho. E peraí, eu não falei do plus falar. que eu ia dar para vocês, que eu já estava esquecendo. Para os que estiverem aqui, e a Mariângela sabe disso, recebem de mim, vão receber de mim, tá? Acho que a Laura também. Eu faço parte de vários webinars internacionais, de Feira de Lua de Mel Virtual, da Irlanda. Então, assim, vocês deixem seus e-mails depois com a Kelly. Quem está aqui, tá? A Kelly me passa e eu vou encaminhar para vocês tudo isso para vocês estarem acompanhando. Teve uma recente agora de lua de mel, vai ter uma recente agora de lua de mel, tá? Que eu recebi também de destino. Então, vocês vão estar recebendo isso. Isso é mais um reforço para ajudar vocês a se especializarem no segmento lua de mel, no segmento destinos casamento. Também tem várias feiras internacionais presenciais que tem de casamento. Tem na Califórnia uma de luxo, tem Memories ou Emotion na Argentina, tem uma em Dubai, tem uma em Marrocos, tem uma no México também tem. Aqui no... sim, e eu lembrei uma coisa que a Kelly falou, da Celebrante, que eu estava esquecendo de falar para vocês e eu lembrei. Uma coisa muito, muito importante para vocês, tá? E vocês vão gostar bastante. Como é que eu faço para entrar no segmento Lua de Mel? Só através da mídia social ou de Instagram? Não, não é só isso. Vocês têm que ter amizades com fotógrafos, celebrantes e, principalmente, cerimonialistas. Por que isso? Porque eles é que vão estar te dando o suporte e o apoio para vocês conseguirem casais. E como é que eu faço para ter contato com esse pessoal? Visitem feiras de noivas. Aqui em São Paulo, nós tivemos a Casar, que é alto padrão, Shopping JK e Guatemi, e você tem a Feira de Noivas no Expo Center Norte. Tá? Então, se eu receber alguma coisa nesse sentido das feiras de noivas aqui em São Paulo, eu repasso para quem está aqui assistindo ao vivo. Eu vou repasso para a Kelly repassa para vocês. Tá? Porque isso é importante de vocês estarem. É onde vocês vão sentir o que o mercado está oferecendo. Olha, eu vi um convite de casamento bem diferente, de altíssimo padrão. Ele vinha numa caixinha, numa coisa de convite, tá? Mas era um convite maior, né? Mas a hora que você abria a tela, tinha uma telinha de televisão, essas mini telinhas assim, de televisão, da onde o casal falava as coisas. E apresentava, falava o dia do casamento e tudo isso. Imagina o custo desse convite, mas imagina você recebendo um convite desse. Então, quando eu falei do luxo e não luxo, que também aqui o slide não apareceu, não sei por quê, não sei o que aconteceu, o luxo e não luxo.
O que vem a ser o luxo? O luxo vem a ser o seguinte, tá? É um hotel de alto padrão, é uma coisa, mas a viagem de luxo em si não significa necessariamente você vender só hotel 5, 6 ou 7 estrelas, ou aquele hotel Garden em Bali, que tem uma piscina monstruosa e que está de frente para um templo que era da quarta dinastia, ou coisa assim, que está lá abandonado, está no meio da mata, o hotel está na selva. Não é vender esse tipo de coisa. O rústico também é. Depende do rústico que você vende. Então, depende muito do que o casal está disposto. Evidentemente que uma coisa que você não vai vender é o turismo de experiência indo para alguma base comunitária. Isso não. Mas você pode vender uma experiência do local. Um restaurante romântico, uma outra coisa romântica, alguma outra coisa assim. Quando a Kelly falou, ofereçam, assim, não ofereçam, mas deixe o casal em aberto e não coloquem um monte de coisa no pacote, mas saibam as atividades que eles podem fazer. Deem as opções de atividades. Deem contato de guia e acerte com o guia como é que ele pode fazer o atendimento para esse casal e os familiares ou os amigos, o que dá para fazer de passeio. Por exemplo, mas dá para casar em Paraty? Dá. Paraty tem outros lugares que não é só aquela parte central. Você tem a Ilha da Cutia, você tem a ilha, não sei o que, da Bruxa ali, que você vai através de barco, você pode pegar um barco particular. Tem guias que têm contatos com esses barcos de luxo. Dá para sair ali da marina, não do P46, mas da outra marina. Infelizmente, a minha guia de Paraty não está aqui presente, não pôde entrar, né? Não deu para ela entrar, não deu para ela estar presente. Mas dali tem um outro pier ali que ela falou que é o top do top de Paraty, que você pode sair com a lancha, com o iate ali, você vai fazer esses passeios. Você pode fazer dentro da lancha, com a tripulação ali, eles podem fazer um churrasco para você dentro da lancha, um jantar romântico, você pode fazer um jantar a bordo. Outra coisa, falando nisso, muito importante, vocês querem alugar uma lancha, ou vocês vão fazer alguma coisa diferenciada para algum público que vocês vão atender de luxo, e vocês querem dar alguma coisa, me avisem, porque eu passo para vocês o contato da Ruby Decor, que é uma loja de alto padrão, que fazem almofadinhas, fazem, como é que fala? Não colcha, mas assim, capas que podem ser personalizadas com o nome do casal, com o coração. Então, vocês podem falar com a Ruby Decor também, que tem o contato deles, eu passo para vocês lá. Entendeu? Então, assim, vocês veem que vocês têm muito material e muita opção para vocês apresentarem para o casal de vocês, entendeu? Para esse casal que está indo. Então, N opções e N possibilidades e coisas personalizadas e diferenciadas que eu consigo ajudar vocês a oferecerem. Fugindo do trivial. O que nós temos é fazer sair da zona de conforto. Isso aí, gente. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, eu que agradeço, Pedro, a todos vocês. Tá, então eu vou parar a gravação aqui e aí a gente vai conversando depois, né? Quem tiver interesse, depois a gente combina certinho como é que faz, tá bom? Mais um beijão a todos e uma ótima semana. Obrigado, um bom resto de semana para todos aí. Agradeço a presença de todos aqui, todos que acompanharam, todos que ficaram até agora. Espero que o conteúdo que eu tenha passado tenha sido de grande valia e ajuda a todos vocês. Valeu, gente. Eu vou mandar a foto lá no grupo, tá? Da noiva. Para não me estender mais, eu vou mandar lá no grupo. Combinado? Beijão. Tá, tchau. Tchau, gente. Boa noite.